vamos entender a diferença entre vendas pequenas e grandes, chamadas também de complexas. Algumas coisas mudam na cabeça do comprador de uma para outra. Primeiro, nas vendas grandes, o ciclo é mais longo, necessitando de várias visitas. A maioria das decisões são tomadas na ausência do vendedor. Logo, pressionar o fechamento passa a ter um efeito negativo. A negociação também tem mais chances de esfriar. Segundo, as decisões são mais complexas, exigindo do vendedor uma grande habilidade para mostrar valor, uma vez que o preço é maior. Terceiro, relacionamento contínuo. As pessoas pensam 2 vezes antes de entrar num relacionamento sério, o que torna uma negociação grande mais desafiadora, no pré e no pós-venda. Quarto, em vendas complexas, o risco de erro é muito maior. As consequências de um negócio mal feito são muito sérias para o comprador, difíceis de esconder e geralmente podem custar o emprego de alguém. Logo, é de se esperar que em vendas complexas o comprador haja com muito mais cautela. A velha abordagem de vendas, onde se fazia uma abertura, investigação, com perguntas abertas e fechadas, eram oferecidos os benefícios e logo em seguida se quebrava as objeções para então fechar, não funciona para vendas complexas. Nova estrutura. 1. Abertura, uma espécie de aquecimento. 2. Investigação, onde se usam as perguntas spin. 3. Demonstração de capacidade. É hora de mostrar uma solução que resolva os problemas apontados. E 4. A obtenção de compromisso, onde o vendedor consegue fazer o cliente avançar para o próximo passo do processo de compra. Nós veremos cada um desses passos em detalhes. Vamos à primeira etapa. Na fase de abertura, as primeiras impressões são formadas. Essa fase é importante, mas perde a relevância à medida que a venda fica maior, pois o relacionamento se torna duradouro, minimizando o impacto do primeiro contato. É preciso tomar cuidado para não parecer artificial e repetitivo, explicando o motivo da reunião para obter o consentimento do cliente para a próxima fase, a da investigação. Outra dica importante é não demorar muito nessa etapa e evitar falar de soluções logo de cara, para não gerar objeções e questionamentos antes de mostrar os benefícios. Para se iniciar a etapa de investigação, é importante conhecer os 2 tipos de necessidades e como eles afetam a compra. Necessidades implícitas, quando o cliente sente que tem alguns problemas, dificuldades ou insatisfações. Geralmente são suficientes para fechar uma venda pequena, mas não uma grande. Necessidades explícitas, quando além de sentir, o problema incomoda tanto que ele já expressa a urgência de resolvê-lo. Esse tipo sempre envolve um desejo de ação por parte do cliente. À medida que a venda se torna maior, as necessidades explícitas ajudam o comprador a perceber que a gravidade do problema é maior que o custo da solução, impulsionando a compra. O objetivo da investigação é fazer perguntas, identificando necessidades implícitas e transformando em explícitas. Existem 4 tipos de perguntas. 1. Perguntas de situação. Ajudam o vendedor a entender a situação atual do cliente, como por exemplo, qual seu volume anual de vendas? Reúnem fatos e informações sobre o comprador. São importantes, mas em vendas grandes devem ser usadas com cuidado, pois podem entediar ou irritar quem está sendo questionado. 2. Perguntas de problema. Por exemplo, seu sistema atual é confiável? Exploram dores, trazendo à tona necessidades implícitas. São mais eficazes que as de situação. Esses 2 tipos são extremamente poderosos em vendas pequenas, mas não possuem tanto impacto em vendas maiores. 3. O terceiro tipo são as perguntas de implicação. Exploram as consequências de um problema, como por exemplo, como a lentidão do sistema afeta suas vendas. Mostram que o problema é mais grave do que parece, preparando o cliente para a solução. 4. E para fechar, temos as perguntas de necessidade e solução. Uma vez claro o problema e suas consequências, é hora de mostrar a solução. Perguntas como: ajudaria a ter uma máquina 2 vezes mais rápida? Fazem o cliente declarar os benefícios esperados, trazendo necessidades explícitas à tona. Esses são os 2 tipos de pergunta mais poderosos para vendas complexas, pois fazem o preço parecer pequeno diante do valor oferecido. Uma vez feitas a abertura e investigação, é hora de demonstrar capacidade. Existem 3 formas de fazer isso. Primeira, características. Detalham qualidades e detalhes técnicos dos produtos ou serviços. Por exemplo, o airbag de um carro. Segundo, vantagens. Mostram como o produto pode resolver alguns problemas que a maioria das pessoas tem. A comodidade do Uber, por exemplo. E terceiro,
Benefícios: revelam como o produto pode resolver necessidades explícitas reveladas pelo cliente, sendo a demonstração de capacidade mais poderosa de todas. Se você diz que precisa de um sistema que te ajude a vender mais e te apresenta uma solução mostrando que é possível, sua necessidade explícita foi atendida da melhor forma. A demonstração de capacidade afeta diretamente a forma com que o cliente levanta objeções. As características, por focarem no produto, acabam gerando preocupações com o preço, em vendas complexas. O vendedor enaltece tanto o produto que o comprador imagina que aquilo tudo deve ser muito caro. As vantagens se concentram em soluções gerais, criando questionamentos e, consequentemente, objeções. O comprador não acha que o problema é tão grave para merecer uma solução tão cara. Os benefícios, por tratarem de necessidades explícitas do cliente, são a única demonstração de capacidade que consegue aumentar a percepção de valor. Vendedores habilidosos trabalham para evitar objeções, não para lidar com elas. A última fase é a obtenção de compromisso, onde se ajuda o cliente a tomar uma decisão, avançando no ciclo de compras. As antigas técnicas de fechamento incentivavam o vendedor a pressionar o cliente para que compre o mais cedo possível, mas se descobriu que em vendas grandes a pressão causa um efeito contrário. No entanto, é importante obter uma decisão do cliente, mas isso pode ser feito de forma mais sutil e inteligente. Em vendas complexas, cheias de etapas, um compromisso não significa necessariamente uma venda, mas sim avançar para a próxima fase. A definição de avanço deve ser estabelecida antes da reunião. 3 coisas podem acontecer quando se tenta obter um compromisso. Primeira, avanço. Quando o cliente toma uma decisão, como participar de uma demonstração, passar o seu contato para um decisor, agendar uma reunião, etc. Levam aos poucos o comprador rumo ao fechamento. Segunda, continuação. Quando o cliente te enrola, mas não toma nenhuma decisão clara. Geralmente, pede uma apresentação por e-mail, promete entrar em contato, mas nada acontece. São formas educadas de se livrar de você. E terceira, recusa. Quando um comprador se nega a comprar ou ir para a próxima etapa do processo. Busque avanços e o fechamento será consequência. 4 ações podem ajudar um vendedor a obter um compromisso real do cliente. Primeiro, dê atenção às fases de investigação e demonstração de capacidade. O comprador não vai se envolver em compromissos a menos que perceba suas reais necessidades. Segundo, tire todas as dúvidas dele. Nenhuma incerteza deve restar nessa fase. Terceiro, faça um resumo dos benefícios. Em uma venda complexa, é importante dar uma visão do todo para relembrar pontos importantes. E quarto, proponha um compromisso. Sugira qual a próxima ação que se espera do cliente, fazendo a venda avançar. Agora que você aprendeu os principais conceitos do Spin Selling, é hora de colocar em prática. Pratique apenas um novo comportamento por vez, repetindo diversas vezes até a quantidade gerar qualidade. Aos poucos, os erros se tornarão acertos e suas vendas vão aumentar. Um abraço